Olá a todos e bem-vindos a mais um programa. Você é que decide. Meu nome é Jorge Tadeu, sou engenheiro civil, especializado em pontes e estruturas especiais, trabalhei muito tempo lá fora e, depois que me converti, comecei a falar de Deus e hoje sou o líder da Igreja Manac e estamos em mais de 40 países. O objetivo deste programa não é falar de religião, mas nada me impede de falar de Deus, mas é sim de ajudar os portugueses a entenderem a Constituição e os direitos que têm. Este é um livro fantástico que certa vez um juiz do topo me deu e ensinou e eu fiquei mega admirado. E depois de ler algumas partes, fiquei fascinado e perguntei, doutor, quanto disto é que se faz? Primeiro perguntei, isto é mesmo verdade? Ele disse, sim, é a lei acima de todas as leis. Nenhuma lei pode ser válida se não for de acordo com isto. E é o topo dos topos. Eu disse, então, e quanto é que disto se faz? Ele disse, muito pouco, nem 10%. Eu disse, então você é corrupto. Eu disse, sou. E eu disse, mas está a falar certo? Estou. Porque se eu não obedecer ao regime, estava a falar de sociedades secretas, ele era não só posto de parte, mas ele era muito incomodado. Nós temos uma Constituição fantástica que diz que, e mais uma vez eu vou ler porque isto é como a Bíblia diz, fé vem por ouvir e ouvir a palavra de Deus. Dia 25 de Abril, e vai fazer 50 anos, vamos celebrar esse dia, o movimento das Forças Armadas derrubou a ditadura, né, o regime que havia aqui, de ditadura, opressão, colonialismo, e restituiu aos portugueses os direitos e liberdades fundamentais. O que eu digo agora é que ao longo desses anos os direitos e liberdades fundamentais têm sido roubados. E hoje não tenho medo de dizer que os órgãos soberanos, que é o Presidente da República, é o Presidente da Assembleia da República, são os juízes do topo, que é o do Constitucional e o do Supremo, eles não obedecem à Constituição. Fazem um monte de coisas completamente ilegais e permitem entre eles fazer tantas outras leis e etc., atos ilegais. Quando aqui diz no artigo 3 que eles são obrigados a submeter à Constituição e a legalidade da democracia, ou seja, a democracia só é verdadeira se for de acordo com o que está aqui, que não é. E, portanto, muita gente diz, democracia, bem, é como o ladrão diz, não roubei, ou como aquele homem que abusava das mulheres e dizia, não, eu nunca fiz isso, portanto, é um bando de ladrões. Agora, nós somos os donos da nação e podemos começar a tomar posse dos direitos que temos. Para isso é importante que todos os portugueses, ao máximo possível, saibam os direitos e saibam defender-se dos direitos. E, em última análise, pode até usar o artigo 21, que diz que, se não lhes for dado os direitos, que ele tem direito, ele pode, o que é que diz aqui assim? Resistir quando há ordens ou leis que ofendem os seus direitos, liberdades e garantias, e até, se for preciso, repelir pela força qualquer agressão quando não há autoridade que o ajude. Quando as próprias autoridades fazem parte do regime, como no tempo de Salazar, a coisa fica assim. Bem, hoje ao meu lado, como sempre, tenho o João Pinto e ao lado direito tenho a doutora Teresa, olá a todos. E vou começar por João, porque sei que você tem umas notícias muito interessantes, porque teve um encontro com o chefe... Com o presidente da Associação Nacional de Sargentos. Foi um dos convidados do Isto é o Povo a Falar. Foi a segunda vez que a Associação Nacional de Sargentos esteve lá representada pelo António Lima Coelho. E um dos grandes desafios, e porque de facto a própria gênese, a origem do Isto é o Povo a Falar tem a Constituição e tem que ver com a Constituição, um dos grandes desafios sempre que converso com ele é a
a Constituição e até que ponto é que os militares têm essa relação com a Constituição, desde inclusive o próprio juramento e tudo. E mais do que dizer o que ele disse, nós preparámos alguns clipes de algumas frases e intervenções dele que se calhar seria importante nós ouvirmos e depois o Apóstolo poderia então comentar. Lançamos em primeiro. E nós militares estamos obrigados por juramento ao cumprimento das leis e da Constituição da República. Ora, o que temos visto é exatamente o contrário dos princípios que a Constituição prevê. O respeito pelos direitos mais fundamentais dos cidadãos. Ou seja, logo nesta primeira fase, ele diz, enquanto militar, que tem visto o contrário daquilo que a Constituição diz. Veja, nós estamos, felizmente, desde há poucos meses para cá, a ver uma mudança que eu até acho brusca, rápida, não estava à espera, de pessoas de bem, que é a maioria, seja no Exército, seja nos juízes, seja onde for, a maioria são pessoas honestas e justas. Mas está a haver uma mudança no sentido de que as pessoas já estão tão fartas de tanta mentira, tanta maldade, que perderam o medo. Porque nós estávamos debaixo de medo. E eu falo por mim, e até hoje sou ameaçado, e tive ameaças de toda a sorte, e, portanto, a maldade é tão grande e tão generalizada, o povo está a ficar cada vez a saber um pouco mais da Constituição, que os maus já não têm mãos a medir. Quando você vê a polícia a vir fazer manifestações e a senhora, a ministra, a dizer disparates, e o general não sei das quantas a dizer outros tantos disparates, e eles continuam e bem a fazer o que devem fazer, que é defender a Constituição. Isto é um marco histórico. E, portanto, a minha exortação é que mais forças da sociedade tenham essa ousadia e percam o medo de fazer aquilo que é de acordo com a lei, que é não tolerar os atos ilegais ou criminosos dessas pessoas que ocupam cargos de chefia e de liderança e de justiça. Uma das coisas que ele disse é que o militar entende muito bem a responsabilidade que é carregar armas em prol da defesa dos concidadãos e da Constituição. E ele tem um outro momento onde ele volta a ressalvar a importância da Constituição e onde, inclusive, menciona que o militar não é menos cidadão, embora abdique, tal como nós falámos no outro programa, abdique de alguns dos seus direitos para cumprir com essa função. E eu pedi então que lançassem o segundo vídeo. Nós temos obrigações perante os nossos concidadãos. Nós, e particularmente, enquanto militar, devemos pugnar por aquilo que é o respeito das normas constitucionais, daquilo que é a lei, a letra da Constituição. A Constituição, não, volto a dizer, não é um livrinho que se escreveu só porque sim. Não, é a nossa lei fundamental. É ali que estão os nossos princípios, valores, direitos e deveres. Cá está, o que eu quero agora aproveitar é dar os meus parabéns a este senhor, porque está a falar como deve ser e com ousadia, porque de certeza que ele vai ser atacado. Já foi. Já vão-lhe prometer retaliações, etc. E o que é crime, porque é a norma, está a ver? E portanto, quando você vê que na mídia normal dos canais principais fala-se de tudo menos do que importa para o povo. Mesmo nas eleições fala-se de tudo menos daquilo que é o que o povo precisa. E muito menos se fala dos direitos do povo e os deveres dos governantes, juízes e por aí fora. E, portanto, vem uma pessoa destas, que é do Exército, e que sabe e que alega que isto é importante, só pode receber os meus parabéns. E, portanto, que haja muito mais a fazer isso, porque senão os outros continuam impunes e sem medo de fazer toda a sorte de tirania. Mesmo as notícias que a gente vê nos canais principais não são notícias, são propaganda política, está a ver? Ou a guerra entre dois partidos, está a ver?
que um ataca aquele, o outro ataca, ficou assim, para ver quem é que ganha o dinheiro ou o poder para usar os dinheiros públicos para este fim. Ora, quando os portugueses começarem a compreender a Constituição, não tolerar isto e atacar, com a lei, claro, atacar os infratores, e quando os próprios pessoas do exército que têm armas e são pessoas responsáveis começam a meter medo aos maus, então nós temos a luz ao fim do túnel. Enquanto não acontecer, vai continuar tudo cada vez pior. Até porque estamos em noite de eleições e há, de surdina, quem diga que há alguma tensão nos quartéis, com os militares devidamente atentos se realmente a ordem constitucional vai ser mantida. E deixe-me só mencionar que, por exemplo, este senhor, António Lima Coelho, quando começaram a cortar nos quadros das Forças Armadas, ele, numa determinada expressão, utilizou a frase: bem, agora temos a ação, o grupo liquidatário das Forças Armadas, e sofreu penalizações, e penalizações dentro daquelas que são as penalizações militares por isso. Ou seja, é alguém que já sofreu retaliação. E depois tem uma frase na parte final, porque a minha questão foi quão descansado é que pode estar um cidadão de que aquele juramento que é feito é para fazer, e é quando ele terminou, creio que com este último vídeo que podíamos ver, então, passar. Sim, okay. Porque este livrinho é a minha ferramenta de trabalho, é uma ferramenta que me acompanha todos os dias, porque eu jurei. Não assumi um emprego, não fui contratado para um qualquer emprego, não, eu fiz um juramento e um compromisso consigo, com todos os cidadãos, perante a bandeira nacional e a Constituição. E quando nós sabemos ler, porque aquela ideia de que o sargento ser rude e bruto que seguiu a carreira das armas já não existe, os sargentos sabem ler e sabem interpretar. E a Constituição é a nossa base de trabalho. E isso que acabou de referir é uma das razões pelas quais não podemos nunca deixar de fazer o que fazemos e temos que continuar a fazê-lo. Doa a quem doer. Interprete quem quiser interpretar. Não vamos baixar os braços. Os cidadãos portugueses podem confiar nos seus... Eu acho, mais uma vez digo, eu acho que este senhor está de parabéns, e muitos mais, que eu sei que há muitos mais, de vários níveis, só pode ser soldado, sargento, sim, oficiais. Porque o povo está a ficar farto de tanta ladruice, do abuso, até a justiça está vendida, quer dizer, é fácil de ver. Eu fui sujeito a crimes dentro de tribunais, tenho provas disso tudo, e portanto está uma bagunça, e quem está a sofrer é o povo. E portanto, o objetivo deste programa é exatamente dar voz às pessoas para que o povo fique mais conhecedor da verdade, a fim de não se deixar roubar. Porque senão vai continuar tudo, não é mesmo, é pior. Porque os abusadores ou os ladrões do país, eles não têm consideração nenhuma pelo povo, não querem saber. A Bíblia fala de uma coisa interessante no Apocalipse, que é assim: a besta é um regime que tem um conjunto de pessoas que são totalmente imorais, não respeitam as leis, mas falam como se fossem os campeões disto, os sabem tudo, os salvadores da pátria, etc. Mas por trás estão cheios de esquemas, cheios de malícia, de sociedades secretas, e só pensam neles. E por isso Jesus disse no Apocalipse que essas pessoas estão embriagadas do poder, está a ver? E estão cheias de sangue na mão das pessoas que morrem por causa deles. E, portanto, a minha esperança é que, ao fim de 50 anos, estamos pior, que seja o ano da diferença. Quando estamos a ver mais pessoas a falar da Constituição, de como ela é mesmo para valer, e como tudo isso, eu só posso congratular-me. Bem, mas agora queria ouvir aqui a doutora Luísa, tecer os seus comentários.
Então, eu acho que é muito importante e é uma ferramenta de trabalho realmente a Constituição, porque os portugueses têm que entender que a Constituição é o garante da dignidade da pessoa humana, é o garante do Estado de Direito e é o garante da democracia. E, portanto, têm que a conhecer para a poder exercer. Mas também é muito importante relembrar que órgãos de soberania e Forças Armadas estão ao serviço do povo. Portanto, tanto o Presidente da República, como o Governo, seja ele qual for, como a Assembleia da República, como Forças de Segurança, como Forças Armadas, estão ao serviço dos soberanos, e os soberanos são o povo. E nós temos que ter presente que, no caso das Forças Armadas, que é o que nós estamos aqui a falar, eles fazem realmente um juramento, mas os órgãos de soberania aos quais eles devem obediência, desde que nos limites da Constituição, também fazem o juramento de guardar e de fazer cumprir a Constituição. Por exemplo, o Presidente da República, ele representa a República Portuguesa, é o que nos diz o artigo 120 da Constituição, e ele tem que manter o regular funcionamento das instituições democráticas, e ele é, por inerência, o Comandante Supremo das Forças Armadas. Então ele tem que ser o exemplo. Ele, no artigo 127, a Constituição diz que ele faz um juramento: juro pela minha honra desempenhar fielmente as funções em que fico investido e defender, cumprir e fazer cumprir a Constituição da República Portuguesa. Então ele tem que ser o exemplo. Ele não pode exigir outra coisa às Forças de Segurança e às Forças Armadas que não seja o cumprimento da Constituição. E eu trago aqui a Lei da Defesa Nacional, que relativamente ao Presidente da República é bastante clara. Mais uma vez diz que ele tem que garantir o regular funcionamento das instituições democráticas e ele tem o dever de contribuir no âmbito das suas competências constitucionais para assegurar a fidelidade das Forças Armadas à Constituição e às instituições democráticas. Portanto, isto é um dever do Comandante Supremo das Forças Armadas, que é o Presidente da República, que jurou cumprir e fazer cumprir a Constituição. E é isto que as pessoas têm que ter presentes. Estes órgãos estão ao serviço delas, estão ao serviço dos soberanos e têm que agir para cumprir a Constituição. Este juramento que nós ouvimos também está no Estatuto dos Militares das Forças Armadas, e eu gostaria de ler, porque eu acho que as pessoas têm que entender isto e têm que mudar a sua mentalidade para que possam começar a utilizar a Constituição realmente como uma ferramenta para a vida. E no artigo 7º deste Estatuto diz: o militar em cerimónia pública presta juramento de bandeira perante a bandeira nacional mediante a fórmula seguinte: juro, como português e como militar, guardar e fazer guardar a Constituição e as leis da República, servir as Forças Armadas e cumprir os deveres militares, juro defender a minha pátria e estar sempre pronto a lutar pela liberdade e independência, mesmo com o sacrifício da própria vida. E, portanto, quando nós temos umas Forças Armadas que têm isto presente, temos uma esperança de que a Constituição não vai morrer. Sim, veja, você falou aqui coisas fantásticas. Ao longo dos tempos eu tenho vindo a falar. Por exemplo, o Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, ele é tudo menos o que a Constituição diz. Ele é tudo menos um homem honesto. Ele é um homem desonesto. Não tenho medo de dizer. Na verdade, ele é criminoso. Veja só se eu tenho medo de dizer isto. Ele é um traidor. Sabe porquê? Porque ele não defende aquilo que ele jurou defender. Ele deixa passar as leis de toda a sorte que são inconstitucionais. Leis que são ilegais. Portanto, já aí ele é inconstitucional. Ele não garante o bom funcionamento das instituições. Ele permite esta vergonha absolutamente horrorosa, que é um juiz faz o seu trabalho e declara que o indivíduo que tem apanhado não sei quantos milhares ou milhões de euros aqui e acolá tem que prestar contas. E o outro vai dizer que não é bem assim. Quer dizer, isto é um forrobadó. Na verdade, se você ouvir as conversas do Marcelo Rebelo de Sousa até há uns bons meses atrás, ele está sempre a querer agarrar as coisas de maneira que venha dinheirinho daqui, dinheirinho acolá, não falta dinheiro. Mas o trabalho dele não é esse. O trabalho dele é o que você disse. Ele próprio jurou, e ele diz que jurou fazer isso. Ele não obedece à Constituição. Portanto, quanto mais as pessoas souberem isto, quanto mais ele souber que as pessoas sabem, agora, felizmente, já há pessoas que não toleram a terem com isto, aquilo, com o outro. Infelizmente, não há outro caminho. Agora, qual é outra coisa que eu quero dizer? Eu sou do tempo do Salazar. Eu sou do tempo que o meu avô e outros, meu avô era coronel, tentaram derrubar o regime. Eu sou do tempo em que muita gente foi presa e morreram por causa de tentar mudar o regime. E até que acontecesse o 25 de Abril, que finalmente derrubou, aconteceram várias tentativas. E na minha ótica, como cidadão, estou alegre, porque estou a ver que
estamos no bom caminho, que é essas coisas de fala um, fala o outro, não tolera, faz manifestações, vem a ministra não sei das quantas, só diz disparates, o almirante também só diz disparates. O almirante é impressionante, ele não pode mandar ninguém para dentro de um submarino que está pronto a afundar-se. E ele é um criminoso, ele não pode fazer isso. Em tempo de guerra, talvez. Não. Portanto, eles são os abusadores. Então, eu me congratulo porque, finalmente, está a haver um começo de consciencialização que esta lei é para a verdade, é para manter. Eu falei, há muitos anos atrás, quando fui pedir ajuda por causa de perseguição que faziam. E um dos juízes do topo, dos 7 mais poderosos de Portugal, fechou a porta, fechou tudo e disse: eu vou explicar. Nós estamos controlados por sociedades secretas. Nós não podemos fazer as leis como a gente quer. Não podemos obedecer. E somos obrigados a ensinar tudo ao contrário nas universidades, de modo que os alunos, que depois vão ser advogados e juízes, pensem que isto não é para valer. Isto dito por ele e por outros tantos. Portanto, hoje, e ele disse assim, e você, o meu conselho é que aguenta os cavalos, quando você tiver mais força, porque você vai ser atacado, vão tentar matá-lo até, vão tentar fazer mil e uma coisas. Quando você mais força, você pode começar devagarinho a ensinar. Felizmente já chegou esse tempo. Está a ver? E há pessoas que estão fartas de estar fartas. Tem mais... Não, é isto. A República Portuguesa são os portugueses, não são sociedades secretas, não são pessoas que assumem cargos, são os portugueses. E é nisto que tem que se pensar. A Constituição é muito clara no artigo 3º, quando diz que o Estado e todos os seus atos só são válidos se forem subordinados à Constituição. Exato. E veja, eu gosto desta analogia, que é o seguinte: uma grande empresa, ou, aliás, o Estado é como um governo, um país é como uma grande empresa, que tem os donos, no nosso caso são os cidadãos, os portugueses, depois tem o Conselho de Administração, que gera os negócios dos donos, que é o governo, e depois tem o Conselho Fiscal, que fiscaliza os atos do governo. Ora, eles compraram as notícias, ou seja, os órgãos de informação, compram, dominam muitas vezes a própria polícia secretas, etc., alguns só, e depois não obedecem às leis. Se você for ver quantos contratos foram feitos, quantos dinheiros gastos, bilhões, que não são autorizados, ou até nem passa pelo Conselho Fiscal, nós íamos ficar admirados. E depois vem o doutor... aquele que fala também, Paulo Moraes e outros tantos que falam, e eles impunemente têm continuado a falar. Só que agora, na minha ótica, vejo que muita gente está a dizer: para aí, mas é mesmo verdade, e começa as coisas a mudar. Bem, eu sei que tenho algum tempo, já nem sei quanto tempo, mas o que eu quero dizer agora é o seguinte: você que é português, estude a lei da Constituição, sabe os direitos que tem e use isto para o seu favor. Mas ponha ele, Deus, em primeiro lugar. Se nós coletivamente nos voltássemos para Deus, sabe o que é que Deus diz? Que vai ser a nossa nação. Porque também nós não podemos ser indiferentes e pensar que que somos donos. Temos que nos lembrar que vamos morrer, que afinal não somos assim tão fortes, e que há um ser que nos ama, que enviou o seu Filho Jesus para nos salvar, e que Ele está pronto a dar-nos a mão se tão somente nos voltarmos para Ele. Então, temos aqui duas ferramentas. A Bíblia, para mim é o mais importante, e a seguir a Constituição. E por hoje, que Deus abençoe a todos e que sigam a Deus e a Constituição. É isso.